Você que está com a Bíblia, abra ela, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O Senhor esteja conosco. Oh, glória. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Tem alguém que veio hoje que não estava aqui ontem? Todo mundo está? Senhora? Senhora também? Seja bem-vindos, viu? Oh, glória a Deus. Então vou me apresentar. Meu nome é Ísio, esse nome chique no último grau aqui mesmo. Sou casada, minha esposa chama Marli. Temos 4 filhos. Maria Yasmin, 9 anos, Maria Luísa, 5, Joãozinho, 3, e a Maria Vitória está com 80 dias hoje. Vai fazer 3 meses, dia 3. Glória a Deus, sou lá da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Exaporã, e também atuante no grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, lá de Exaporã, da nossa Diocese de Assis. Vamos tentar concorrer com esse cara que está lá fora, glória a Deus. Atos 2, 42, está me entendendo aí? Tentar concentrar, né? O tema dessa pregação é vida de comunidade. O Senhor nos trouxe ontem para esse encontro. O Senhor realizou em nós, está realizando. Vimos nessa manhã muitas curas do nosso coração, falando conosco, mostrando caminhos, não é verdade? Deus nos lavou. Vamos, se a gente pudesse falar isso, Deus lavou a nossa alma, está lavando a nossa alma nesse final de semana, sim ou não? Sim. Deus nos chamou, Deus nos curou, Deus nos tocou, Deus nos amou e nos ama. Para quê? Fala para esse irmão, Deus não fez tudo isso para você continuar do mesmo jeito. Fala para ele. Algo precisa mudar em nós. E essa última pregação, que vai falar sobre vida de comunidade, nós vamos então juntos aprendermos que Deus não nos fez para ficarmos sentados numa cadeira. Deus nos fez para colocar em missão. Jesus disse isso em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal. Então Jesus deu uma ordem aos discípulos. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Um dos frutos do batismo no Espírito Santo é justamente o fato de irmos levar a palavra. Nós precisamos sair daqui nesse final de semana e aonde? A começar na igreja doméstica, é a nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos círculos de amigos, de lazer. Nós precisamos levar essa palavra com a nossa vida. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Quando nós encontramos com Cristo, e um dos frutos do batismo no Espírito Santo é isso. Quem encontra com Jesus, o Espírito Santo nos incomoda a gente sair em missão. Não dá para dizer que é batizado no Espírito Santo e não ter vontade no coração de levar a palavra às outras pessoas. Ah, eu fui batizado no Espírito Santo. Ah, eu quero só ver se você a partir de hoje vai levar a palavra àqueles que não conhecem. E não é com o microfone é uma consequência. É levar a palavra com a vida, é falar que há um Jesus vivo, é falar que há um Jesus misericordioso, é falar que há um Espírito Santo que está em nós. As pessoas estão morrendo dentro da nossa casa, as pessoas estão morrendo dentro da nossa família. 30 mil pessoas, saiu os dados estatísticos esta semana no Ministério da Saúde. 30 mil pessoas suicidam no Brasil. 30 mil pessoas por ano.
é muita gente. Por quê? Porque muitas das vezes ela está desesperada e a gente não tem a coragem de anunciar Jesus Cristo. Então nós vamos ver como era a primeira comunidade em Atos 2:42. Olha lá comigo. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos da igreja, dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todo o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé, olha bem, reuniam-se e punham-se tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Amém? Assim era a vida da primeira comunidade. Os apóstolos andam com Jesus 3 anos. Nós vimos ontem que Jesus andou com eles 40 dias depois da ressurreição. Nós vimos ontem que 50 dias depois que Jesus ressuscita, Ele derrama sobre os discípulos e Nossa Senhora o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E hoje nós estamos vendo como os discípulos viviam depois que Jesus sobe aos céus. Aquilo que a igreja primitiva vivia. Primeira coisa, eles mostravam o que? Assíduos nos ensinamentos dos apóstolos. Eles mostravam assíduos. O que é uma pessoa assídua? É uma pessoa que vai frequente, amém? Olha, você é assíduo a este local, você é assídua a esta loja. Uma pessoa assídua é uma pessoa que vai frequentemente, assídua, todo dia. Então eles eram pessoas assíduas aos ensinamentos dos apóstolos. Quer dizer, eles buscavam a formação da igreja, que nós estamos fazendo aqui nesse final de semana. Se eu perguntar para você, quem daqui poderia levantar a mão dizendo o seguinte: olha, várias coisas que eu não sabia que eu aprendi nesse final de semana. Quem poderia levantar a mão? Alguém aqui aprendeu alguma coisa nova? Sim ou não? Então, os ensinamentos da igreja. Nós não viemos passar nada de nós. Vocês perceberam que tudo nós pegamos na palavra e pegamos no catecismo da igreja. Porque eu não tenho nada de bom para passar para você, a não ser aquilo que vem de Deus na minha vida. Então eles eram assíduos. Eles eram assíduos ao ensinamento da igreja. Eles eram pessoas perseverantes. Eu e você vamos precisar ser perseverantes. Tudo isso que aconteceu aqui nesse final de semana é o que acontece toda terça-feira no grupo de oração. Eu e você precisamos. Quem daqui nunca frequentou o grupo de oração? Levanta a mão. Nunca foi no grupo de oração? Glória a Deus, estão ficando conhecendo. Toda terça-feira tem o grupo de oração na igreja matriz. E essa graça de Pentecostes, essa graça de batismo no Espírito Santo, tem que acontecer toda terça-feira no grupo de oração. Mas para isso nós precisamos ser o quê? Assíduos. Fala para esse irmão: eu quero te ver mais vezes no grupo de oração. Perseverantes. Às vezes a gente não recebe a graça porque nós não somos perseverantes. Eles eram perseverantes. Eles eram assíduos. Lembra ontem quando eu dizia que muitas das vezes nós vamos perdendo a graça da fé porque nós vamos deixando de ser perseverantes? Eles eram perseverantes, assíduos aos ensinamentos, às formações. Nós precisamos buscar a formação, irmãos. Se nós quisermos crescer na fé da doutrina da Igreja Católica, duas coisas que você precisa ter na sua casa como um bom católico. Primeiro é a palavra de Deus, amém? Segundo é o catecismo da Igreja Católica. Aqui está a fé da Igreja Católica.
Se eu e você não buscarmos ter um documento como esse, nós vamos ficar perdidos na fé da igreja. Nós não sabemos o que a igreja fala. Nós vamos achar que coisa que a igreja está fazendo, aí a gente faz o seguinte: nossa, aquele padre fez coisa errada. Você já olhou na fé da sua igreja? Então, na secretaria paroquial, com certeza tem o catecismo da igreja católica. A irmã aqui que tem a livraria pede e você recebe. Vê como é o preço, não é caro, porque isso aqui é para a nossa salvação. Não estou fazendo propaganda de catecismo, mas é necessário nós termos ferramenta. Nós, como servos de grupo de oração, não podemos ficar sem o catecismo da igreja. Então eles eram assíduos. Outra coisa que eles faziam, eles eram assíduos à formação dos apóstolos e à comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Eles eram assíduos à fração do pão, que aqui para nós é a Eucaristia. Eles eram assíduos. Antigamente, logo quando nos primórdios da igreja, eles celebravam a Eucaristia nas casas. Na sinagoga não podia. Eram nas casas. Iam de casa em casa celebrar a Santa Eucaristia. E eles também eram assíduos às orações. Eles eram perseverantes nas orações em comum. Aleluia. Vamos lá comigo. As orações em comum. Eu quero pegar uma passagem do catecismo, porque é o seguinte: tem muitas pessoas, e principalmente isso tem muito dentro do protestantismo, que as pessoas falam o seguinte: eu não preciso ir na igreja para rezar. Glória a Deus. Fala para esse irmão: é obrigação sua rezar em casa mesmo. Está fazendo nada demais. Fala para ele: nós precisamos rezar em casa. Oxente, Padre Antônio, que hoje está em Palmital, Antônio Borek, ele sempre dizia lá na nossa comunidade: quem não reza vira bicho. Fala para esse irmão: quem não reza vira bicho. É por isso que tem muito bicho andando por aí. Não reza. Quem não reza vira bicho. Tradição da igreja vai dizer: quem não reza, quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Se a oração é o diálogo com Deus, e se eu não paro para rezar, para me dialogar com Deus, como que eu vou falar com Deus? Fala para esse irmão: ninguém consegue falar com Deus sem oração. Então fala para ele: então se você não reza, você não vai falar com Deus. Mas eu rezo em casa, eu não preciso ir na igreja. Olha o que está dizendo o catecismo da igreja, e olha o que diz a palavra: eles eram assíduos na comunhão fraterna, na vida de comunidade. Olha o que diz a paróquia, catecismo 2179. É uma determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica, reúne-o nesta celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. A paróquia é o local para nos ensinar a doutrina salvífica. Mas o que acontece? Nós saímos da missa e já não lembramos mais qual é a primeira leitura, a segunda leitura e o evangelho do dia. Fala para esse irmão: é uma vergonha. Olha o que diz o catecismo: não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais: a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. A oração em comum aqui, ela chega muito mais rápido a Deus do que a nossa oração simplesmente individual, porque é a reunião de almas. O que Jesus disse?
se 2 de vós se reunirem em comum acordo, tudo o que pedir ao Pai, se for da vontade dele, vocês vão receber. Se tiver 2 em comum, olha que interessante, é em comunhão, comum, isso é a sagrada comunhão, em comum acordo. Então, não pode se rezar em casa como se reza na igreja. Na igreja é todo o povo congregado, todo o povo congregado. Em casa nós devemos orar sim, Jesus já nos ensinou isso. Quer orar, fecha a porta do seu quarto e reza, porque o Pai vê o que está no escondimento. Mas quando nós nos reunimos como igreja, como corpo místico de Cristo, como nos ensina a igreja, irmãos, aleluia. Então eles eram perseverantes. Fala para esse irmão assim: você é um bom católico? Sim ou não? Mais ou menos? Meia boca? Então nós vamos aprender tem critérios para ser católico. Um dos critérios, fala para esse irmão, um dos critérios para saber se você é católico é não faltar a Santa Missa de domingo. Você sabia que é pecado faltar na missa dominical? E que na outra missa nós não podemos comungar se nós não confessarmos? É pecado grave. Aí nós faltamos na missa dia de domingo, chegamos no outro domingo, não confessamos com o padre e entramos na fila da comunhão. São Paulo vai dizer que quem comunga sem distinguir o corpo de Cristo, comunga a sua própria condenação. E ele ainda vai mais longe. É por isso que no meio de vocês da comunidade tem muitos doentes e muitos enfermos e muitos mortos, porque comungamos sem distinguir o corpo de Cristo. Catecismo da tua igreja, você falou para mim que é católico, então eu quero ler para nós. Número 2180 e 181. A obrigação do domingo. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação. Fala comigo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para a outra do lado esquerdo. Não é eu vou se eu quiser. Hoje amanheci cansado, vou na missa. Não estou tão disposto. É obrigação, filho. É obrigação. Tem missa nas paróquias de todos os horários. Domingo quero acordar um pouquinho mais tarde. Tem missa à noite. Então os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Quer dizer, no sábado, depois das 18 horas, já é a liturgia do domingo. Então nós temos a obrigação. Aí nós vemos um punhado de católicos desavisado, vai na missa quando quer. Hoje eu vou assistir o jogo, hoje eu vou fazer um churrasco, e aí não vai na missa. Você pode fazer o churrasco e pode estar indo na missa tranquilo. Eu não vou na missa porque eu estava saindo para ir na missa, chegou alguém. Meu irmão, você quer ir na missa comigo? Não, então fica aí que eu vou na missa. Domingo é o dia, fala para esse irmão, domingo é o dia do Senhor, não é o seu dia. Fala para ele, não é o seu dia. Às vezes a gente vai entrando em fria. Domingo é o dia da família. Fala para ele, antes da família vem o Senhor. O que eu e você podemos dar de melhor para a família se não for Deus? O que você pode dar de melhor para a sua casa se não for Deus? Domingo é o dia do Senhor, temos a obrigação. A Eucaristia no domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, mais uma vez, olha, os fiéis têm a obrigação de participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença, ou cuidado com bebês, ou se forem dispensados pelo padre, pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam à obrigação cometem pecado grave. Faltar na missa é pecado grave. Tem que se confessar.
Eu não vou pedir para você levantar a mão para você não passar vergonha, mas busque o sacerdote, Padre Vicente. Nós vamos ter comunhão daqui a pouco. Se faltou nas últimas missas, meu irmão, minha irmã, se confessa para receber Jesus Cristo. Pecado grave. Só se for dispensado pelo padre. Se você for no domingo no padre, fala: padre, eu faltei no domingo, na missa domingo passado, posso receber? E ele fala: não precisa vir na missa não, esse domingo você está liberado. Se tiver liberado, aí não tem pecado, se for liberado pelo padre. Você acha que o padre vai liberar você da missa? Então eu acho que essa aí nós podemos largar fora, que o padre não vai liberar. Ou com crianças, quero dizer que também não é motivo. Nós temos 4 e nunca deixamos de faltar na missa com as crianças. Tá correndo um, tá correndo para lá, tá correndo para cá, tá correndo para lá. Os incomodados que se converta. Não quer ouvir show de criança, vai para outro lugar. Eu não vou perder a graça da missa porque os outros estão incomodados. O que eu quero é Deus. Aí agora eu já estou com desculpa, chegou o bebê, eu falo: não vou na missa, casa do bebê. Fala para esse irmão: como que sua criança vai conhecer Jesus se você não levar ela na missa desde pequeno? Ah, deixa para ir na missa depois de adulto, depois da juventude, você vai ver se seu filho vai querer ir na missa. Deixa para levar ele com 15 anos, você vai ver se ele vai querer ir na missa. É de pequeno, a palavra de Deus vai dizer: ensina o caminho do Senhor à criança, e mesmo quando ele estiver velho, ele não vai esquecer. É de pequeno. Temos 4 lá, o Joãozinho faz a festa. Esse dia estava lá no altar, e o padre passa, meu Deus, cheguei a ficar branco. Imagina, né? Negão ficando branco, de susto. O padre passando com a Eucaristia assim, Jesus passeando, foi no cerco de Jericó que nós tivemos, e o Joãozinho ali tocando, acabando puxando a estola do padre. Eu falei: ai meu Deus do céu, lá no altar. Corre, pega. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para esse irmão: as coisas vão precisar mudar para o seu lado. Não dá para ser um católico desse jeito, que vai na missa quando quer. Um católico que falta na missa, que não se confessa, comete pecado grave. Você sabe que pecado grave é pecado grave. Fala para esse irmão: eu não sabia que faltar na missa era pecado. Agora avisa ele, agora você está sabendo. Agora você está sabendo. Agora se você faltar, você vai apanhar de graça, né? Agora está sabendo. Você veio, e agora porque veio, está sabendo. Eles tinham tudo em comum, amém, irmãos? Tudo em comum. Eles dividiam tudo em comum. Quero pegar mais um assunto aqui importante para a gente já encerrar. Outras coisas que eles faziam ajudando a igreja. Outra coisa para nós católicos que nós precisamos melhorar. Pega comigo aí Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias. 2, 3 livros antes de Mateus aí. Malaquias. Que nós precisamos melhorar como católicos. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Sim, eu, Yahvé, não mudei, e vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus decretos e não os guardastes.
Voltai a mim e eu voltarei a vós, disse Yahvé dos exércitos. Mas vós dizeis: como voltaremos? Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais. E dizeis: em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar. Vós, todo o povo, trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, disse Yahvé dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos do vosso campo, e para que a vossa vinha não fique estéril no campo, disse Yahvé dos exércitos. Todas as nações vos proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse Yahvé dos exércitos. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer para nós em relação ao dízimo. Vamos falar de algo muito importante, que muitas das vezes nós não temos essa noção da importância. Dízimo, você sabe que é a 10ª parte, amém? A palavra do Senhor está dizendo para nós que nós estamos enganando a Deus. Pega aí comigo, versículo 8. Pode um homem enganar a Deus? O Senhor responde: pois vós estáis me enganando em relação ao dízimo. Mas dízimo é a 10ª parte. A 10ª parte nós temos que devolver ao Senhor. Mas a Igreja Católica não obriga isso. Fala para esse irmão: a igreja é mãe. A igreja não obriga a dar 10%, mas a palavra do Senhor diz 10%. É muito interessante essa passagem, porque nós como católicos, não todos é lógico, mas a grande maioria, os nossos dízimos, eu lembro disso quando eu não era batizado no Espírito Santo, era uma vergonha. Era R$1 para a igreja e ainda falava que o padre estava pegando dinheiro. É uma vergonha. É uma vergonha. Fala para esse irmão: Deus não precisa de esmola. Fala para ele: Deus não precisa de esmola. Ele é o dono do ouro e da prata, tudo pertence a Ele. Aí o que acontece? Olha o que diz essa palavra: vós me enganais em relação ao dízimo. Vós estáis, e dizeis: em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sobre maldição, e continuais a me enganar, vós todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Por que o Senhor pede para que nós como cristãos levamos o dízimo à igreja? Para que não falte o alimento na minha casa. O Senhor precisa de alimento físico como nós? É lógico que não, mas é para o sacerdote e para todas as despesas da casa paroquial. Trazei-me o dízimo integral. Olha o que Deus nos chama. Olha só: para que haja alimento em minha casa. Provai-me, na tradução da Ave Maria vai dizer: façais uma experiência comigo. Traga o seu dízimo integral para ver se eu não derramarei sobre vós bênçãos sobre bênçãos. Eu abrirei as janelas do céu, aleluia, e derramarei sobre vós bênção e abundância. Faça a experiência. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, era uma merreca, era R$1. A minha esposa veio de um berço evangélico. A minha esposa nasceu dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Nos conhecemos, eu era batizado no Espírito Santo. Eu deixava ela no culto, namoramos 2 anos, deixava ela na porta da igreja de Assembleia e ia para o grupo de oração, que naquela época era no sábado. Lá eles ensinam as crianças sobre o dízimo desde pequeno. Na nossa, nós ficamos com vergonha, ficamos com medo, e aí nós não aprendemos aquilo que a palavra de Deus pede para nós. Façais uma experiência. Isso, mas já está difícil. Como que eu vou dar 10%? Já não estou conseguindo pagar as contas, meu Deus do céu. Como que eu vou tirar 10%? Façais a experiência, o Senhor está falando. E quando nós namorávamos, antes de casar, ela já tinha esse costume, graças a Deus. Eu falei: nós não vamos
também ficar sem dar o dízimo. Primeiro, quando o pagamento que nós recebíamos e recebemos até hoje, nós oramos em cima desse dinheiro, já tiramos a parte que é do Senhor, que é a parte da igreja, é o dízimo. Isso, mas o dízimo isso, mas eu nunca fiz isso. O André sempre fala isso nessa pregação, quando ele prega sobre isso. Não precisa começar com 10%. Lá nós começamos com 10%, aleluia. Já era batizado no Espírito Santo, nós já fizemos esse desafio. Mas talvez para quem está iniciando agora é difícil. Começa com 1%. Vai aumentando ao longo dos meses, 2%, 3%, até chegar no 10%. Aí vai da sua fé, do seu início de caminhada. Lá em casa nós já começamos com 10%, porque ela já tinha esse histórico. Façais comigo essa experiência. Recebe R$100, tira 10 do Senhor, 90 é nosso. É R$1.000 que você recebe, tira 100 conto, esse é de Deus, aleluia, dízimo. 900 é nosso. Vou pagar para ver. Faça essa experiência. Olha o que diz a palavra: eu abrirei as janelas do céu, eu afastarei os gafanhotos. Olha que lindo isso. O que é o gafanhoto? Aí eu ganho R$1.000. Em vez de tirar 100 para Deus, eu tiro R$10 para Deus, ou 30. E aí o gafanhoto vem, o meu carro quebra. O gafanhoto é uma despesa a mais. Aí eu vou gastar com o meu carro R$500. Aí eu vou gastar na farmácia. Aí o filho vai ficar doente. Aí eu gasto mais do que eu ia dar para o Senhor como dízimo. Aí as pessoas saem da igreja católica, vai para uma igreja protestante. Lá o pastor fala a verdade, a pessoa começa a pagar o dízimo e a pessoa começa a melhorar. Aí a pessoa olha e fala: nossa, agora eu conheci Jesus, entrei nessa igreja agora, a minha vida está abençoada. Está mesmo, porque ela está sendo fiel no dízimo. Fala para esse irmão, dá até vergonha, né? Até vergonha. Aí a igreja precisa fazer festas e mais festas para arrecadar dinheiro, e ainda colocando bebida alcoólica, porque senão não vai, diz que não vai as pessoas. E aí a gente prega, e aí a igreja prega, e a igreja é a maior instituição de caridade da face da terra, aonde tem casas para libertar as pessoas da bebida, e chega numa festa nossa da paróquia, nós estamos vendendo bebida alcoólica. Aí caímos em contradição. Fala para esse irmão assim: você vai ter que melhorar o seu dízimo. Oh, glória a Deus. O processo de conversão, olha aqui para mim, bate a mão no seu bolso, fala: o processo de conversão começa com o bolso. Tira o escorpião de dentro do bolso. Fala para ele: tira esse escorpião de dentro do bolso. Eu fiz e faço essa experiência e não me arrependo. Não tínhamos casa, temos a nossa casinha hoje, simplesinha, mais do que é nosso. Nós fizemos um propósito com Deus: Senhor, com 5 anos de casado, dá graça a gente comprar uma casa. Fiel no dízimo. Ganhava R$100, na época acho que eu ganhava R$180. Oh, glória a Deus, hein? 2005. Minha esposa trabalhava de empregada doméstica, tirava, já pegava, era de Deus. Tira o dízimo, ora em cima do outro. Senhor, nós fizemos um propósito com Deus. Senhor, em 5 anos nos dê a graça da gente comprar nossa casinha. Aleluia. Com 4 anos e meio, o Senhor deu a graça de a gente comprar a casinha. Nós não tinha carro, andava a pé, andava de bicicleta, uma bicicletinha vermelha. Não estou fazendo aqui uma divulgação como muitas igrejas protestantes, mas isso é real na minha vida. Eu preciso falar sobre isso. Senhor, nós não temos um carro. Eita, glória a Deus. Nós íamos num grupo de oração. Tinha um irmão que tinha carro no grupo de oração na época, mas era um irmão que não era disposto. E nós orávamos assim: Senhor, levanta alguém que tenha condições de comprar um carro para a gente ir nos retiros. Porque eu sabia da realidade. Não tinha condições de comprar. Como você vai comprar um carro com R$180 por mês? Mas fiel.
Pegava os ônibus, eu e minha esposa, ia para os retiros. Ia para o retiro, com a mesma disposição. Aí alguns anos atrás, um dia, um sábado de manhã, o André me liga 6 horas da manhã, dizendo: irmão, chegou a oportunidade do seu carro. Eu falei: só sou milagre, porque... Como, irmão? Já tínhamos as crianças, algumas crianças, acho que tínhamos 2 na época, e íamos para o retiro. Então filho não é empecilho para você ir em retiro. Se você é batizado no Espírito Santo, você vai pegar quanto ônibus for, quantas caronas for para você ir no retiro. Não precisa ficar dependendo dos outros, não. Fala para esse irmão que vai valer a disposição. Fala para ele, porque quem não tem disposição pode ter 10 carros na garagem e vai dar desculpa para não ir no retiro. E íamos, aí o André ligou: não, irmão, é assim, de um cunhado dele que estava vendendo o golzinho amarelinho. E eu falei: irmão, mas só se for um milagre. Ele falou: não, mas desse jeito dá, é prestação, e você vai continuar pagando a prestação. Vamos lá, na luta, fizemos o empréstimo certinho. Nessa época apareceu uma oportunidade de estar coordenando a faculdade. Deus é fiel para a gente não se perder. Os 4 anos que eu paguei a mensalidade do carro, foram os 4 anos que Deus me colocou naquele cargo para que a mensalidade pudesse ser paga. Acabei de pagar o carro, venceu o contrato, eu saí daquele curso, o salário diminuiu bem. Então Deus levantou para aquele tempo para ser fiel. E nós estamos buscando ser fiel. Não tínhamos nada, Deus tem nos abençoado. Agora estamos mais uma vez orando, porque agora não cabe todo mundo no carro. Nós somos 4 filhos, eu e a esposa 6, o carro só cabe 5. Eu creio no milagre e na providência de Deus. Estamos agora correndo atrás e orando e pedindo a Deus: me dê a graça, porque o carro é para servir, o carro está aí. O carro não é meu. Você já viu alguém levar o carro no dia do velório? Já ou não? É para servir. Fala para esse irmão: tudo que Deus te deu é para servir. Não fica preso em carro, não fica preso em bens materiais. Você não vai levar nem R$1. Aí eu vejo quando morre, coloca 1/3 na mão. Talvez não rezou a vida inteira, no dia que morreu vai colocar 1/3 para quê? Dízimo. Dizimista, façais uma experiência. Façais uma experiência comigo, diz o Senhor. Talvez quando você falar isso, dá para o seu esposo, para a sua esposa, vai querer te matar, vai querer saber quem fez o encontro aqui, que vai pegar a Cristina e o Mauri depois. Agora minha esposa chegou em casa falando de dízimo. Faça você o dízimo. Isso, eu recebo uma mesada. Comece fazendo uma mesada. Nós precisamos, aleluia, pega comigo Eclesiástico 35. Agora, se nós tivermos medo, nós não vamos provar os milagres de Deus. Se nós tivermos medo, nós não vamos provar os milagres de Deus. Amém? Eclesiástico 35:11, para a gente ir para a oração. Aí nós temos medo, aí a gente não prova os milagres. Aí a gente vê os milagres acontecendo na vida dos outros, fala: por que eu não? Porque eu não me coloco, não me lanço nas mãos do Senhor. Eclesiástico 35: em todas as tuas oferendas mostra semblante alegre, consagra o dízimo com alegria, dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade, segundo as tuas posses, pois o Senhor retribui a dádiva, dar-te-á em troca 7 vezes mais. Quem daqui quer 7 vezes mais bênção? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. 7 vezes mais saúde, levanta a mão e dá uma glória a Deus. 7 vezes mais libertações, levanta a mão e dá uma glória a Deus. 7 vezes mais. Olha o que diz a palavra: dá o dízimo com alegria, dá com generosidade, segundo as tuas posses, pois o Senhor retribui a dádiva, dar-te-á 7 vezes mais. Olha o que diz o mandamento da igreja. O 5º mandamento da igreja:
ajudar a igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que deve ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. É mandamento da igreja ajudar a igreja nas suas necessidades. Ísio, mas eu não sei o que o padre está fazendo com o dinheiro meu. Aí é ele com Deus. Façamos a nossa parte. Se está gastando dinheiro bem, glória a Deus. Se não está gastando dinheiro bem, glória a Deus. Aí vai ser ele com Deus, com o bispo, com o papa. Aí é briga de gente grande. Nossa parte é fazer com Deus. Senhor, está aqui. E outra mais, hein? Até esses dias atrás, passa gente de dízimo lá na sua rua, sim ou não? Passa gente. Aí eu estava lá na secretaria paroquial, o Alexandre ali trabalha lá. E o padre estava junto. Falando em dízimo, o padre falou: e tem mais em isso. Não é para ficar esperando as pessoas passarem na sua casa para dar dízimo, não. É você que tem que sair lá da sua casa e trazer o dízimo aqui, porque era isso que as pessoas faziam. Eles saíam nesse ímpeto, nessa alegria de sair de mim mesmo e ir, Senhor. Eu vim, Senhor, te entregar na casa do Senhor, meu Deus, o dízimo. Agora, nós como católicos ficamos lá. As pessoas passam em casa, batem na porta da casa como se estivesse pedindo esmola. Fala para esse irmão: a partir de hoje você leva o dízimo lá na secretaria paroquial. Toma jeito, fala para ele: toma jeito, vai você levar. Eu falei: ô padre, eu não sabia disso. Se o senhor não avisar, como que a gente fica sabendo? Já falei com a gente lá, falei: minha irmã, peguei o envelopinho, levei lá para o Alexandre. Falei: olha, não precisa passar aqui em casa mais não. O padre me ensinou o negócio e agora eu vou levá-la. Eu vou levar lá. Os envelopes? Sim. Isso, glória a Deus. Como se a gente estivesse dando esmola, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero terminar com essa frase: o Espírito Santo nos faz pessoas generosas. O Senhor te deu muito, sim ou não? O Senhor nos deu muito, sim ou não? Então retribua. Retribua. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, retribua. Você sabe que tem alguém que vai fazer um encontro e não tem dinheiro. Se você tem condições, paga para essa pessoa. Se você tem um carro e as pessoas precisam ir levar a palavra em outro lugar e ela não tem carro, ofereça. Ou vai junto ou ofereça. Pessoas de confiança, pessoas batizadas no Espírito Santo, estou dizendo. Não seja murruga. Deus te deu as coisas, nos deu as coisas. E se nós dizemos que somos de Deus, tudo precisa ser consagrado ao Senhor. Um dia lá no nosso grupo de oração, o irmão que trabalha no mercado, ele não pode ir porque o mercado trabalha de domingo. Ele tirou a chave e disse assim: eu não vou, mas a chave do carro está aqui. Quem quiser ir, aleluia, vai, que eu sei que vocês vão trazer a graça. Voltando, pelo dízimo, hoje no nosso grupo de oração, 80% tem os carros para ir na missão. Agora só não vai se for preguiçoso mesmo.